Seja muito bem-vinda ao quadro Renata Me Dá Uma Dica, mais análise de perfil. Nesse encontro, eu vou falar com você várias ideias do que você pode usar dentro do seu perfil do Instagram da sua loja para que você possa atrair clientes que valorizam os seus produtos, para que você possa atrair clientes que desejam comprar os seus produtos. E isso certamente vai te ajudar a fazer vendas saudáveis, vendas lucrativas e vai te ajudar a alcançar o lucro que você tanto deseja, né? De fazer sobrar aí no final do mês de 3 a 10 mil reais na sua loja de moda. Esse nosso encontro, ele está precedendo um evento especial que vai acontecer do dia 8 a 14 de agosto, que vai ser o evento chamado Websérie A Loja de Ouro. E nesse evento você vai entender todos os passos, todas as etapas dessa metodologia que te permite alcançar esse resultado, né? De fazer a sua loja lucrar, prosperar, vender de forma lucrativa, trazer o cliente certo para o seu negócio. E é isso que eu quero te ajudar. E esse encontro de hoje, ele tem alguns objetivos, tá? Qual que é a ideia? Vocês vão trazer para mim aqui nos comentários, falando assim, Renata, meu perfil é XYZ, você vai me falar um pouquinho do seu perfil e eu vou trazer dicas do que você pode usar dentro do seu perfil para se comunicar melhor com seus clientes. Porque hoje eu percebo que a maior dificuldade dos lojistas não é a venda, não é a atração de clientes, por incrível que pareça. É saber se comunicar nesse novo mundo, né? Nesse universo aí das redes sociais. É saber se comunicar com o cliente da forma correta e atrair as pessoas que realmente vão valorizar os seus produtos. Porque a gente precisa entender que as redes sociais, elas têm um objetivo, elas têm um papel central. E o papel central dela não é vender. Por mais que nós, lojistas, tenhamos esse desejo, né, de entrar aqui, de fazer uma postagem, por mais que isso dê um trabalhão para a nossa vida, o objetivo de uma rede social é interação entre pessoas, é a socialização, é as pessoas se envolverem umas com as outras, o cliente entra aqui para poder buscar aprendizado, para entender como fazer determinada coisa, para poder aprender sobre algo, para poder se distrair, para poder se entreter, se distrair na vida dele, para poder buscar informações específicas, para fofocar, né? Para saber da vida do parente, do vizinho, do amigo. Então a gente entra nesse espaço, nós enquanto lojistas, empresários que queremos vender os nossos produtos, nós entramos nesse espaço da vida do cliente em que ele quer esse tipo de coisa com uma interferência negativa, que é a publicidade. Então pensa aqui comigo, lembra quando você estava assistindo a novela? Sabe aquela novela das 8 lá, da televisão? E aí você tá lá assistindo a sua novela favorita, na hora que a Carminha vai acontecer alguma coisa drástica com ela lá, vocês lembram da novela do Avenida Brasil? Acho que foi uma das últimas que eu assisti. Eu não tenho muitas outras referências de novela. Mas vamos dizer que você assiste aí o Pantanal. E aí na hora que o bicho tá pegando lá no tal do Pantanal, que eu não sei o que tá acontecendo no Pantanal, entra uma propaganda. Entra uma inserção comercial. Como é que você, enquanto espectador, se sente? Você gosta de publicidade? Você gosta de propaganda? Ou você fica irritado com propaganda? Fala pra mim. Eu já tenho essa resposta, e essa resposta é muito óbvia. Por quê? Se não fosse isso, não existiria, ninguém pagaria por Netflix, ninguém pagaria por YouTube Premium para você não ter publicidade, propaganda, ninguém pagaria por Globoplay, e nenhum tipo de streaming ou TV a cabo que você não tem que assistir as propagandas, as publicidades. Tô certa ou tô errada? Quem aqui adora ver propaganda? Nossa, eu amo ver propaganda. A não ser que você seja a pessoa que faz a propaganda, minha amiga. É raríssimo você desejar ver propaganda. A propaganda, normalmente, ela é um incômodo para quem vê.
Olha aí, ó, a loja Lions Baby falou, eu fico irritada com a propaganda. Pois é, o nosso cliente que tá navegando aqui também nas redes sociais, ele também fica irritado com a nossa propaganda. Sabe quando a gente faz aquele post lindo, maravilhoso, que a gente teve um trabalhão pra fazer, e aí a gente coloca lá um monte de publicidade e chamando ele pra comprar na nossa live, pra conhecer a nossa loja, pra, olha, os produtos lindos, maravilhosos que chegaram. Pra gente isso é lindo e maravilhoso. Pro cliente é uma interferência. Então, qual é a tendência do cliente quando ele não tá afim de comprar nenhum produto? A pessoa tá lá cuidando da vida dela, tá lá no ambiente de trabalho, tá lá cuidando da família dela, da casa dela, em qualquer situação da vida dela. E ela é interrompida por fotos e imagens de produtos, por chamadas comerciais. O que a gente faz aqui na rede social é um tipo de publicidade, né? Então, a forma como a gente se comunica com os clientes quando a gente está aqui não pode ser de forma propaganda, sabe? Quando a gente vê, por exemplo, uma propaganda lá do sabão em pó na televisão, né? Ou do carro novo que tá lançando lá, um novo carro, sei lá das quantas, a gente fica irritada. E o cliente também fica irritado quando ele vê uma foto, às vezes, de um sapato, que ele tá olhando lá a fofoca da última fofoca do artista, sei lá quem, do Luva de Pedreiro que tá brigando lá com o empresário dele. Ele tá envolvido naquela fofoca, ele tá afim de ouvir aquela fofoca. E aí, de repente, começa a aparecer posts de produtos nossos. Olha que linda essa blusa, R$29,90. Olha que lindo esse colete, R$29,90. Olha que lindo, chegou peças variadas aqui na loja. Tem para todos os tamanhos. Venha conhecer a loja não sei o quê. Olha que linda essa roupa. E a gente fazendo provador, falando coisas óbvias, né? Olha, gente, que cinto maravilhoso. Olha, ele é na cor caramelo. Ele tem esse desenho aqui em formato de triângulo. A golinha dele é arredondada, né? E isso tudo eu tô vendo. Então é uma propaganda que não é nem... É uma propaganda que ela insere na vida da pessoa e a pessoa não tá querendo ver. E aí o que acontece? Quando a gente tá assistindo a televisão lá, a gente não consegue pular a propaganda. O máximo que a gente consegue fazer é mudar de canal, né? Aqui na rede social, o que a gente faz? Passa o dedinho. Ou ignora, pula pro próximo post. E como é que faz pra gente ter a atenção das pessoas aqui no nosso perfil? Como é que faz para que ela olhe o nosso produto e se encante com o nosso produto da mesma forma que a gente acha o produto lindo? Porque você é apaixonada pelos seus produtos, minha amiga. Você é apaixonada pela sua loja. Você acha tudo que você compra lindo, maravilhoso. Mas quem tá do outro lado não tem obrigação de achar, de gostar e muito menos de comprar os seus produtos. Então, o nosso papel de empresárias e empreendedoras é encantar o coração do cliente que está do outro lado, para que essa pessoa possa desejar aquilo que a gente está mostrando. E aí existem técnicas para isso, né? Existem técnicas para isso e algumas dessas técnicas é que eu quero compartilhar com vocês nesse encontro aqui do Renata Me Dá Uma Dica. Então eu quero que vocês me tragam sugestões aqui do perfil de vocês. Qual que é o perfil? Qual que é o perfil da sua loja? Renata, eu tenho uma loja de moda infantil, eu trabalho com produtos XYZ. Me dê informações, por favor, tá? Porque se for só assim, moda infantil, moda feminina, você me deu uma informação genérica, eu vou te dar uma dica genérica. Então seja generosa comigo que eu serei generosa com você. E aí se você falar também alguns pontos a mais, por exemplo, um perfil do público que você trabalha, vamos dizer, perfil socioeconômico, sabe? Quanto que aquela galera ganha, qual que é o público que você costuma trabalhar, quem é o tipo de cliente que você deseja trazer, vai me ajudar também, tá? Então, antes da gente começar aqui com as dicas, eu só quero também citar uma coisa muito importante. Essa mesma pessoa que está aí na internet navegando e cuidando da vida dela e tem a interação com os nossos conteúdos, tem momentos que ela tá pronta e precisando comprar alguma coisa. Por exemplo, eu tava doida para comprar
um colete desse, claro, eu tinha um colete preto e eu tinha um colete verde lima, mas eu não tinha um colete neutro, beijinho, assim, cor de tipo, areia, né? Essa corzinha neutra, palha, e eu gosto de linho. E aí eu já tinha olhado em algumas lojas, mas não tinha, eu já sabia que eu queria comprar alguma coisa assim, mas eu não sabia exatamente qual que eu ia comprar. E aí um dia eu tava olhando no shopping e achei o colete bonito e fui lá e comprei. Mas eu já tava com essa ideia de compra na minha cabeça. Eu já estava com aquele desejo de compra. Eu já sabia que eu queria um colete nesse padrão, porque eu precisava para compor lá os looks que eu tenho, tá? Então, por que eu tô te contando essa história? Porque vai haver momentos em que a gente está pronto para comprar algo, que a gente está até buscando algo, que a gente está procurando um item específico. Então, às vezes eu trabalho como dentista só com roupa branca e eu preciso de mais roupa branca. As minhas roupas mancharam, minhas roupas deram bolinha, não tão legais, eu preciso de uma outra peça. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou buscar peças específicas, e aí eu vou atrás, eu vou na loja, eu vou correr atrás, porque eu preciso daquilo. Mas quantas vezes a gente compra porque a gente realmente precisa de algo? É muito menor a quantidade de vezes que a gente compra porque precisa do que a quantidade de vezes que a gente compra porque a gente se encantou com aquele produto. Seja porque você estava passando ali numa vitrine e aí, né, tem o ciclo do valor, os 360, que você tem todos os pontos de conexão com o cliente, mas seja também através daquele momento em que você está navegando na rede social e você se deparou com alguma coisa que te encantou ali por algum motivo. E aí, o que a gente vê? Hoje em dia, que eu vejo a maioria dos lojistas fazendo, só postando fotos de produtos. E quando a gente vê um produto, qual que é a nossa reação enquanto cliente? A gente olha para aquele produto, o máximo que a gente vai achar sobre aquilo é que bonito, ou não gostei, e pula pro próximo. A gente não interage com produtos. Eu não vou ver a foto de um blazer e vou ficar assim, nossa, que blazer legal, nossa, aprendi alguma coisa, nossa, que útil esse blazer, nossa, esse blazer me ajudou em alguma coisa na minha vida. Não. Agora, se a Sônia Belgo tá lá me mostrando como combinar um blazer na cor areia de várias formas, em vários tipos, de várias maneiras e fazer e acontecer para o meu ambiente de trabalho, para minha vida social, para combinar com vestido, para combinar com short, para combinar com calça e me dar opções. Eu vou falar, nossa, a Sônia é uma pessoa que me ajudou a resolver alguma coisa. A Sônia é legal. Então, o primeiro papel da gente entender que aqui na rede social, as pessoas estão aqui para se conectar com outras pessoas e não com produtos, tá? Esse é o primeiro passo, essa é a primeira premissa básica da gente entender aqui. Primeiro, que a gente não quer ser a publicidade chata. E segundo, que a gente não tá, que o produto não conecta com pessoas. Pessoas se conectam com pessoas, produtos não conectam com pessoas, beleza? Então, esse é o ponto número 1, tá? E aí o pessoal começou a falar aqui dos perfis, então eu vou dar aqui as dicas, ó. Eu falei pra vocês, serem generosos comigo, vocês não foram, né? É só falar, loja de roupa feminina. Me dá mais informação, minha amiga. Me dê mais informação, por gentileza, porque fica difícil eu ajudar quando não tem informação, ó. A Lélia, trabalho com brincos. Que tipos de brincos, Lélia? Me ajuda aí. Que tipos de brinco? Para que tipo de cliente? Para que tipo de perfil, né? Sejam mais específicas para vocês me ajudarem. Ó, loja Lions Baby, pelo visto é uma loja de moda infantil, né? Ou de moda baby. Tentando incluir baixo, médio e alto. Não entendi o que você disse. Não entendi. Você quer atender todos os públicos ao mesmo tempo? Você quer atender classe A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, E, Z? Não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. Por que não rola? Porque o jeito que você conversa com um público é diferente do jeito que você conversa com outro. Um público está buscando um tipo de produto. O outro público está buscando outro tipo de produto, com outro tipo de preço, com outro tipo de material.
Não dá para você colocar todo mundo no mesmo balaio. A comunicação começa a encher de ruído e aí você não conversa com ninguém. Toda vez que a gente tenta falar com todo mundo, a gente não fala com ninguém. Tem que escolher um. Não dá para falar com todo mundo ao mesmo tempo. Vamos lá. Bia, modas, variedades. Moda evangélica. Tá, já me deu aí mais um pouquinho mais de informação, né? Sejam generosas na informação. Aqui, ó. Azuri, moda fitness, plus size, beleza. Vamos ver se vocês foram mais generosos na informação. Então, vou dar a diquinha aqui, ó. Loja de brincos, festa, dia a dia. Aqui, ó. Variedade para todo o público. Cuidado! Se você quer ser variedade para todo mundo, cuidado, você não comunica com ninguém. Ó, brincos, semijoias, vamos lá, Lélia, aí você já me ajudou. Semijoia, quem compra semijoia? Quem compra bijuteria? E quem compra joia? Já começamos a pensar aqui quem que é o nosso potencial cliente. Quem compra semijoia não é aquela pessoa que vai comprar bijuteria, que quer pagar R$10 num pedacinho de metal para se enfeitar. Tá tudo bem, mas é o que a pessoa pode pagar. Então, ela não vai pagar o preço da semijoia. Quem compra semijoia, talvez está desejando uma joia, mas não tem a condição financeira de pagar, às vezes, R$6.000 num colar. E aí, ela compra um colar de 200, de 300. Então, você percebe que você já está começando a falar, a entender quem é a pessoa com quem eu vou falar. Então, eu tenho brincos, e aí o brinco de argola pode ser um deles, né? Mas acredito que tem mais variedade do que só brinco de argola. Mas aí eu tô pensando no cliente específico que eu quero atender. Eu tô pensando no público que eu vou atender. Com quem que eu vou falar? Que perfil que é essa cliente? E quando a gente tá desenhando esse perfil de cliente... que no marketing digital fala-se muito de avatar, né, persona. Eu gosto de trazer a ideia da Mona Lisa, da musa inspiradora aí dos posts de vocês. Toda vez que a Lélia for pensar no cliente dela, ela vai pensar, quem é essa musa inspiradora aqui das minhas semijoias? E eu sei, por um acaso, que Lélia é minha aluna, eu sei que ela tá lá em Florianópolis. Então, poxa, você tá num ambiente praiano. O que você pode falar com a pessoa sobre os cuidados de uma semijoia? Então, você vai falar com ela que mesmo com a umidade, mesmo com o clima do lugar, aquela peça não vai oxidar, não vai enferrujar, não vai ficar com aquele cheiro de metal. Olha que interessante, talvez isso seja uma coisa que incomode a sua cliente, que ela comprou às vezes uma bijuteria por um preço muito barato e aquilo oxidou, ficou todo preto. Então, se você fala com ela que é essa peça aqui, mesmo no seu clima aqui da cidade tal, ela não vai oxidar, ela não vai perder a cor, ela não vai perder o brilho. Ou se isso é um potencial risco de acontecer com as suas peças, você falar com ela, você dá uma dica para ela, às vezes, como ela lavar aquela peça, como ela cuidar a manutenção dela, o que ela não deve fazer, por exemplo, jogar perfume na semijoia, na peça, que pode alterar a cor, ou se isso não acontece. Então, você tem informações técnicas dos seus produtos e você vai mostrar na vida do seu cliente como essas informações são úteis para ele. E aí ele vai olhar e vai estar muito mais disposto a te dar atenção. Porque aqui a gente não tá jogando o jogo de quem posta mais foto de produto. Aqui a gente tá jogando o jogo de quem... Aqui a gente tá jogando o jogo de quem gera mais atenção e conexão. Aqui a gente está jogando um jogo de construir uma tribo nossa, uma tribo de pessoas que vão gostar da loja da Lélia, que vão gostar da loja da Uzi Sofia Closet de roupas femininas. Mas que tipo de roupa feminina? Roupa feminina que é mais voltada para uma moda festa, que é mais voltada para um dia a dia, que é uma roupa de balada, que é uma roupa jovial, que é uma roupa mais senhoril. A gente tem 7 perfis diferentes de consumo, de consumidores,
né? Existem 7 perfis diferentes. Eu vou falar com a pessoa que quer conforto, eu vou falar com a pessoa que quer se sentir desejada, que ela quer uma roupa que ela vai parecer mais sexy, e tem muita gente que quer. Tem outras que já querem se sentir belas, amadas, delicadas, e tem gente que quer. E tem gente que quer só o conforto e não tá nem aí pra aparência da peça. Tem gente que só liga pra aparência. Tem gente que quer parecer rica, poderosa. Tem gente que não tá nem aí pra isso. Tem gente que quer aparecer na última moda e tem gente que quer parecer a diferentona, criativa, não quer ser igual aos outros, tá? Então, cada perfil de consumidor vai desejar coisas diferentes. Então, se a gente não sabe com quem a gente está falando e a gente começa a falar de forma genérica, só postar foto dos produtos, postar foto do fornecedor, a gente nunca colocar o nosso rostinho ali, nunca dar atenção para o nosso cliente, o que acontece é que do lado de lá ele também vai nos ignorar. Quem aqui já teve um post ignorado? Quem aqui já postou e ficou no vácuo? E foi ignorado? Quem aqui já fez uma caixinha de pergunta nos stories, porque eles falaram pra você fazer caixinha de pergunta e você não teve nenhuma resposta? Quem aqui já postou alguma coisa e ficou lá, ó, cri, 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 esperando o grilinho cantar, né? Porque a gente tá sendo genérico. Então, poxa, loja evangélica, vamos lá para as dicas aqui. Loja evangélica, com quem que eu vou falar? Eu vou falar com uma mulher que ela tem uma fé cristã e ela frequenta a igreja. Quais são os problemas que essa mulher encontra na hora de se vestir? E não venha me dizer que mulher não encontra blusa de manga comprida, não. Eu abri uma loja de roupa evangélica porque as minhas colegas lá da igreja falavam que não encontrava roupa de manga comprida. Ai. Como que não encontra? Vai numa loja de departamento e você encontra baldes. Você encontra um monte, tá? Você encontra um monte. A gente não pode se apegar nessas coisas muito genéricas. Agora, você pode dizer que você é especialista em encontrar peças que vão se adequar ao ambiente da igreja, ao ambiente, a fé dessa pessoa, aos costumes, aos hábitos dela de se vestir. E aí eu já vi, por exemplo, perfis de moda evangélica em que a pessoa pega foto dos fornecedores, da blogueira que tem aquela cinturinha assim, o popozão e a roupa mega colada no corpo. Qual a conexão de uma coisa com a outra? Qual a conexão de uma coisa com a outra? Você acha que essa sua cliente que você quer trazer de moda evangélica vai olhar para o seu perfil e vai se conectar com isso? Você postando foto ali de mulheres que na cabeça desse cliente parece mais a piriguete? E tá tudo certo se o seu perfil for vender roupa pra piriguete, tá? Só não pode ficar encaixando as duas coisas no mesmo lugar, porque a conexão, ela se desfaz. A gente não fala com todo mundo. Então, se você escolheu atuar nesse nicho específico da moda cristã, da moda evangélica, então você tem que entender profundamente quais são as características dessa mulher. O que ela faz, onde ela frequenta. Ah, ela vai na igreja, óbvio, mas e as outras coisas? Ela é casada? Ela é mãe? Ela tem qual faixa etária? Qual que é a linha de idade dela? Onde eu vou encontrar essa mulher? Quais são as dores que ela tem na hora de se vestir? Ela precisa de uma peça que não tenha transparência, que seja num determinado comprimento, que seja num determinado padrão ali de se vestir da igreja. Cada igreja também tem lá as suas regras. E aí você tem que entender sobre isso. E trazer essas informações. E dar dicas para essas pessoas. Poxa, como ela pode usar aquela mesma peça para ir na igreja, para ir numa outra coisa social que ela faça, no encontro familiar, na casa da sogra. Ei, Gedalva, minha lindona, beijo no coração. Gente, Gedalva é uma aluna minha recordista de venda, recordicíssima de venda. Nem sei falar essa palavra, de tanto recorde que ela tem. Um estouro, Gedalva Modas.
tá? Então, quando a gente começa a falar sobre como o nosso produto se encaixa na vida do cliente, a gente deixa de ser a propaganda chata, igual aquela que para a sua novela no meio, e passa a ser aquela pessoa que ensinou algo para alguém. Poxa vida, que legal! Eu tava aqui navegando e de repente no meu perfil eu vi uma dica lá da loja da Divas Moda Cristã que me ajudou a entender como que eu posso usar uma determinada peça. Às vezes até uma peça que a pessoa tem em casa que não é adequada para o ambiente de igreja dela, você pode ensinar às vezes como ela colocar uma outra por baixo, que vai ajudar. Então você pode trabalhar, por exemplo, uma série de conteúdos baseado no perfil de consumo mais clássico, que se adequa dentro do ambiente da igreja. Você pode trabalhar informações do perfil de consumo da mulher que é mais romântica, que tem esse perfil de roupas de cintura mais marcada, ela usa mais da feminilidade, né, dessa imagem mais feminina, sem a vulgaridade não, né, sem a sensualidade e sem vulgaridade também. Então você vai trabalhar esses elementos e ajudar essa sua cliente a resolver problemas que ela não sabe resolver. Porque você é a pessoa que vende o produto e você tem a obrigação de gerar o valor do seu produto na mente do cliente. Como a gente gera valor na mente do cliente? Quando a gente fala sobre os problemas que ele tem e que o nosso produto ajuda a resolver. Quando a gente fala sobre dores que ele tem e que o nosso produto ajuda a resolver. Que são dores, por exemplo, que uma roupa ajuda a resolver. Quer ver uma dor? Você vai fazer uma entrevista de emprego. Você sabe exatamente qual é a roupa ideal que você vai usar para a sua entrevista de emprego? Depende do emprego. Se você é uma publicitária, uma pessoa que trabalha com moda, uma pessoa que trabalha com estilo, que tipo de roupa é adequado? Você às vezes trabalha num ambiente corporativo, é uma advogada, é uma médica que vai fazer uma prova importante lá para passar na seleção de um hospital renomado. Que tipo de roupa você vai usar? Então percebe que as pessoas têm problemas na vida dela e muitas vezes elas não sabem resolver. Não é à toa que as consultoras de imagem e estilo, as personal stylists, é uma profissão que está crescendo muito e vai crescer a cada dia. E as marcas grandes, os grandes maisons, eles já têm esse tipo de profissional dentro da loja. Agora imagina se você é uma consultora de impacto visual para o seu cliente. O que é ser uma consultora de impacto visual? Não precisa ser uma consultora de imagem e estilo. Você vai simplesmente saber indicar o produto que mais se adequa para a necessidade daquele cliente. Olha a diferença que você vai ter, olha o respeito que você vai ter dessa pessoa. Ai, Renata, mas eu trabalho com moda infantil. E você acha que o perfil de consumo de uma mãe, o perfil de consumo dela não reflete nas escolhas dos produtos para o filho dela? Se você pega uma mãe clássica, ela vai querer vestir o filho dela de forma clássica, com aqueles vestidos mais tradicionais, rodados, criança vestida de criança. Você vai pegar uma mamãe que tem um perfil de consumo mais no confortável, no natural, no esportivo. Ela vai vestir a criança muitas vezes só com shortinho de moletom, se for um menino. E se for uma menina, vai viver de calça leg e camiseta. O shortinho e camiseta, aquela roupinha, aquela bendita roupinha de bater em casa. Porque ela não quer ter trabalho. Ela quer pegar a roupa da criança e enfiar na máquina, não quer nem ver. Porque ela não quer ter trabalho com aquilo. Então percebe que cada perfil de consumo pode se adequar, que os 7 perfis universais de consumo, eles podem se adequar para o nosso negócio, para a nossa loja, e eles vão nos ajudar a fazer uma conversa, uma propaganda, um conteúdo que ajuda o nosso cliente. Porque as pessoas têm a vida delas. E a ideia e a questão de como o nosso produto se encaixa na vida delas é que é a chave pra gente abrir a conversa de emoção. Porque toda vez que você quiser falar com o bolso do seu cliente, ele vai correr de você. Ele vai fugir de você. Tenta vender, ele foge. Agora, ensina algo, ele vem. Ele chega.
Então é muito diferente a abordagem que a gente tem. E aí, na hora que essa pessoa estiver pronta para comprar, ela vai lembrar de você. Então é um caminho, é uma construção, é um equilíbrio de uma série de tipos de conteúdo que a gente vai fazer no nosso perfil, que tem que ser estratégico, não pode ser aleatório. Dentro do meu programa, eu tenho para as minhas alunas uma ferramenta chamada Card dos Conteúdos Infinitos. De onde surgiu essa ferramenta? Eu brincando com o Nicolas, de joguinho, a gente brinca de joguinho, né? Tem vários joguinhos, meu filho tem 5 anos. E eu brincando com o Nicolas de joguinho de cartas. A gente tava brincando, acho que, não sei se era de memória ou rouba-monte, algum joguinho assim. E aquilo me veio um estalo. Eu falei assim, gente, fazer conteúdo na rede social é uma coisa que as minhas alunas acham tão difícil. Elas vivem reclamando que é tão difícil, que elas não conseguem fazer, que é difícil, que elas travam, que elas não sabem o que falar, que elas não sabem o que postar, que elas são ignoradas e toda aquela coisa. E aí eu fiquei pensando, e se eu transformasse essa dificuldade num joguinho, numa coisa divertida, numa coisa que elas pudessem se distrair, numa coisa que elas fizessem com facilidade. E aí eu criei esses cards para elas, que funciona da seguinte forma: cada um dos cards tem um objetivo. Então toda vez que elas forem fazer um post, elas podem pegar os cards e elas vão lá olhar. Ah, eu agora vou fazer um conteúdo para o Reels e eu quero falar com um perfil de cliente que está buscando conforto. E aí eu quero que esse conteúdo tenha um objetivo, a função desse conteúdo é trazer gente nova que não conhece a minha loja. Então, percebe a diferença de você simplesmente falar assim, faz um post aí. Não, elas sabem o que elas têm que fazer. Então, eu vou fazer um conteúdo para um cliente, para um objetivo específico, num formato específico, para um tipo de cliente específico. E aí tem lá os objetivos daquele post que eu vou falar, com o tipo de estoque que eu tenho. Então, eu vou ter uma série de coisas. Aí tem os temas que elas vão poder falar. Nesse conteúdo aqui eu vou ensinar como fazer alguma coisa. Como combinar, como usar, como. Então, o tema central desse vídeo é o como. E aí, eu vou pegar eu já tenho o formato, eu já tenho o perfil de cliente, eu já tenho o objetivo daquele post que é trazer gente nova. Eu vou falar com uma dor, com uma necessidade, com um desejo, com um sonho do meu cliente. Ah, eu vou falar com uma dor. Vou falar com uma dificuldade que ele tem. E aí eu começo a criar conteúdo de forma fácil, porque eu já sei o que eu tenho que falar. Se a gente pega o celular e começa, nossa, tenho que fazer um provador, tenho que tirar uma foto, tenho que fazer ai não, esse negócio dá trabalho demais, ah não, é muito difícil, eu não dou conta desse negócio, vou largar de mão, vou postar só a foto lá mesmo que o fornecedor mandou, vou botar lá só o preço porque eu não sei fazer esse negócio. E aí eu me bloqueio, eu travo, né? Então, esse papel é muito importante a gente entender, tá? E aí eu vou trazer uma análise de um perfil hoje. Já trouxe algumas dicas pra vocês, eu vou trazer uma análise de perfil que eu quero mostrar pra vocês, que foi uma construção, tá? Qual que é o primeiro passo de qualquer postagem, de qualquer conteúdo que a gente vai fazer na rede social? É a gente pensar quem é a nossa musa inspiradora, quem é o nosso cliente dos sonhos, quem é o cliente que a gente quer trazer para o nosso negócio. Não o que a gente já tem, mas o que a gente quer trazer. Só que baseado no que a gente já tem, isso nos dá a ideia de quem a gente pode trazer. Então, a minha aluna estava com muita dificuldade de montar a Mona Lisa dela, de entender quem é esse cliente que ela queria trazer para o negócio dela. E o negócio dela é de sapatilhas, tá? E aí, o que eu pedi? Eu falei assim, então faz o seguinte, faz um levantamento de algumas informações sobre as suas principais clientes, aquelas 5 clientes que mais compram aí na sua loja. E aí ela me passou esse levantamento. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pera aí. Aqui, ó. Ó. Uma cliente que veio por indicação,
ela não sabe a profissão, ela falou que estava precisando de um prazo de 15 dias e comprou 5 sapatilhas. Aqui a gente não tem informação sobre a Mona Lisa. Essa outra aqui a gente tem. Essa outra trabalha em uma transportadora, 39 anos, casada, não tem filhos. Comentou que fez faxina no guarda-roupa e doou todas as sapatilhas, que está muito gasta e comprou 4 para ela e outra para a mãe. Beleza, ok. Então ela trabalha numa transportadora. Em qual área? Ela carrega caixa, ela trabalha na área administrativa. Então é isso que a gente precisa entender. Quem é esse perfil de cliente? Ela tem 39 anos? Ok. É casada? Ok, já dá um indício pra gente. Essa outra aqui, ó, tá falando que é 45 anos, casada. Deixa eu só tirar os comentários aqui, gente, pra eu conseguir ler. Só um pouquinho, tá? Aqui, ó. Ela é mãe, tem 2 filhos adolescentes, gosta de ir na igreja. Aí aqui a gente já tem mais informação, ó. Passeia bastante no shopping, é professora, mas no momento não está exercendo a função. Ajuda o marido na padaria. Tem mais informações aqui, ó. Vamos lá. Aqui, não, peraí. Eita. Parar de compartilhar e pegar o outro. Paciência aí comigo, viu, gente? Aqui, ó. Ana Paula, 40 anos, bancária. Tem uma filha de 10 anos. Gosta de academia, é solteira, tem uma renda em torno de 3 mil reais, gosta de passear, cheia de compromissos, não é extravagante nas vestimentas e não é de andar maquiada e também ela gosta de comprar as sapatilhas para usar no trabalho e no dia a dia. Então, veja bem, vamos analisar essa situação aqui. Dentre todas essas informações aqui que a gente... Só parar de compartilhar. Aí. Dentre todas essas informações que a gente começou a pescar aqui, dessas clientes que a Leila tem, deixa eu só ativar os comentários de novo. Aí, gente, podem participar. Dentre todas essas características que essa cliente ideal que a Leila tem, né, que ela quer trazer mais, ou seja, ela pegou as melhores clientes da loja dela e ela começou a analisar. Vocês perceberam algumas características em comum? Vocês perceberam padrões? Qual o padrão? São mulheres que parecem ter uma renda ali variando entre 2 mil a 5 mil, tá? São mulheres casadas ou solteiras, mas mulheres mais maduras, não são mais aquelas menininhas. Ela não tem nenhuma das clientes ideais dela, boas clientes que compram muito com ela, tem 25 anos. Vocês perceberam que a maioria tem 40, 38, 45, né? Elas são mulheres mais básicas e são mulheres que priorizam o conforto. Então, esses pontos aqui, a gente já começa a trazer informações. Elas são mães, a maioria delas são mães, né? Tem uma ou outra que não é, mas a maioria delas são mães. Trabalham fora. Então, você imagina uma pessoa que trabalha fora o dia inteiro, uma trabalha na transportadora, ou outra trabalha numa padaria, a outra eu não sei onde trabalha, mas vamos pensar que essa pessoa tem uma vida ativa, movimentada, que ela anda, que ela levanta, que ela vai pra lá, vai pra cá, e ela precisa de um calçado que vai deixar ela com conforto, mas ao mesmo tempo vai passar uma aparência elegante. Vai passar ela precisa de um calçado que ela pode usar tanto no ambiente de trabalho quanto em passeios, quanto em momentos que elas vão pro shopping com a família, quanto em momentos que às vezes elas vão passear no parque, levar a criança para fazer isso, para fazer aquilo. Quem é mãe sabe, a gente tem aquela correria dos filhos, leva na escola, leva para cá, leva para lá, vai na natação, vai não sei aonde. E aí a gente fica nessa função. Então a gente precisa... Aí às vezes ela faz a comida em casa, cuida da casa. Então você imagina o dia a dia dessa mulher que trabalha fora, que é mãe, que é esposa, é um dia a dia corrido. Ela provavelmente não quer usar um salto alto que vai deixar ela morta, cansada, que ela não vai dar conta de fazer as tarefas do dia dela. E as profissões que essas pessoas têm normalmente estão compatíveis com o uso desse tipo de calçado,
tá? Então, o que a gente vai poder explorar nessa comunicação específica? A gente precisa trabalhar as palavrinhas mágicas. É o conforto, é a praticidade, é aquele sapato que você vai usar em todos os tipos de ambiente. E aí você começa a listar as possíveis profissões que essa cliente ideal tem e que outras clientes que também são mais ou menos daquele mesmo perfil de característica socioeconômica também vão ter. Então pensa aqui comigo. Profissões, por exemplo, auxiliar administrativo, professora, enfermeira, esteticista, fisioterapeuta, cabeleireira, maquiadora, pessoas que trabalham na área estética em geral, pessoas que trabalham no comércio, vendedoras. Então percebe que eu tô falando com um grupo de pessoas que ganha ali aproximadamente entre R$ 1.500 a R$ 3.500. O dinheiro dessa pessoa, ele não é todo para pagar contas da casa e manter as crianças e a vida, porque essas mulheres, a maioria delas são casadas, então às vezes tem a renda do marido também, como um perfil principal, né? Não quer dizer que eu nunca vou poder me vender para uma mulher solteira, mas eu vou buscar me comunicar com essas mulheres que são mães, que têm uma vida corrida, que trabalham fora e que o objetivo delas, principal na hora de calçar, elas vão escolher um calçado que vai trazer conforto para elas. Então essa é a temática principal, conforto com elegância, conforto com praticidade, conforto com estilo, conforto com isso, conforto com beleza, conforto com magnetismo, né, com estilo. E aí você vai trazendo comunicação para cada um desses perfis, você traz a palavrinha mágica conforto e você vai comunicando com cada um dos 7 perfis universais. Esse é o primeiro temático de conteúdo. Só aí você já tem 7 tipos de conteúdo que você vai listar e vai fazer. E aí você vai fazer esses mesmos conteúdos pensando na profissão. Então você vai pegar as profissões que a gente listou aqui e vai fazer conteúdos, dicas de calçados para professoras, para você que é professora, para você que é mãe, que é professora, que trabalha o dia todo em pé, né? Que você vai chegar cansada em casa, morta, não vai dar conta de ter tempo para seus filhos, não vai dar conta de sentar e brincar com seus filhos, não vai dar conta de fazer as tarefas de casa, que a mãe que trabalha fora também tem atividades em casa para fazer, ela também tem a louça para lavar, ela tem a janta para fazer à noite. Então percebe isso, aquele sapato que você pode usar e aí você vai listar situações, ocasiões de uso que essa pessoa vai ter. Olha como é rico e olha como é diferente quando você sabe o que você vai comunicar, para quem você vai comunicar e como você vai comunicar, tá? E aí eu vou dar uma olhadinha aqui no perfil da Leila para trazer algumas dicas do que ela pode ajustar, detalhes finos que ela pode ajustar e que pode ajudá-la ainda mais a melhorar essa comunicação, tá? E gente, muita atenção aqui no que eu vou dizer. Quando eu trago aqui alguma dica e algum ponto de melhoria, eu não estou criticando o trabalho de ninguém, tá? Que eu sei que dá um trabalhão ter rede social e eu sei que às vezes a gente tá postando, o nosso objetivo é vender. Então fica no nosso ponto cego a forma como a gente vai falar com os clientes. O meu olhar aqui é um olhar externo, tá? Um olhar externo, ele é muito bom, porque a gente não tem a emoção em jogo. Quando eu faço um post, ele é igual um filho pra mim, porque eu criei. Então ele é lindo, maravilhoso, perfeito. Eu não consigo ver outra maneira de fazer, porque eu que fiz aquilo. Agora, quando outra pessoa vê o nosso trabalho, ela tem a oportunidade de enxergar detalhes que nos passam despercebidos. Então, esse é o meu papel aqui, tá? Não é criticar, é trazer ideias que vão e sugestões que vão fazer com que a comunicação do perfil dela melhore ainda mais, beleza? Então, vamos lá. Ó, eu peguei aqui um pouquinho do perfil dela e eu já identifiquei algumas coisas. Ó, ela tem um ponto muito positivo que é o quê?
ela já tem comunicação humanizada, tá? O que é a comunicação humanizada? Você entra no perfil e sabe que tem alguém ali por trás desse perfil. Você não tá entrando num catálogo de produto, você tá entrando no perfil da Leila. Essa casa tem dono, então a Leila está presente. Eu olho aqui e eu tô vendo uma mulher que talvez seja semelhante a mim, uma mulher talvez que pareça comigo, e isso é muito positivo, tá? Isso é muito positivo e poucas lojistas fazem. As que já fazem, parabéns, continue fazendo. Quem não faz, comece a fazer agora. Porque lembra que eu falei lá no começo? A gente não interage com produtos, a gente interage com pessoas. Então, se a Leila tá aqui, eu tenho possibilidade de olhar, de ser impactado por um conteúdo dela e me conectar com esse conteúdo. E isso é muito positivo, tá? Agora, vamos trabalhar alguns pontos aqui para ajudar a Leila. Quando eu entro aqui nesse perfil, o que eu percebo? Tem os vídeos da Leila, mas se eu não conheço a Leila e tô chegando agora, eu sou totalmente leiga, eu não sei quem é essa pessoa, eu não conheço esse perfil e eu tô chegando agora. Qual o primeiro contato que eu tenho com o perfil? Deixa eu pegar a foto principal aqui, peraí, que é a da chegada do perfil. Deixa eu ver qual que é. Não, não é essa aqui não. Não. Será que eu não printei? Ah, eu não printei a foto principal do perfil dela. Que dó. Bom, tudo bem. O que eu faço logo que eu chego num perfil? Qual que é o primeiro ponto de contato de um perfil? É a bio, né? É a bio. São aquelas informações lá. Então, tem aquela bolinha e tem lá as informações. O que tem que ter nessa bio? A pessoa tem que saber quem é quem tá por trás daquela comunicação, né? Ela tem que saber do que se trata aquele perfil. Então, qual é a transformação principal daquela comunicação, daquele perfil, daquele post, do objetivo, do porquê que a pessoa tá entrando ali. Então, imagina que você foi impactado, você chegou num perfil totalmente aleatório, caiu lá do nada, de paraquedas. O que você vai querer saber? Se aquilo é bom pra você ou não. Se aquilo não for bom pra você, você vai embora. Você vai embora e nunca mais volta no perfil. Então não adianta só turbinar um post para fazer chegar nas pessoas. Continua sendo uma propaganda. Lembra que a gente falou lá no início desse encontro? Propaganda aleatória é chato. Então a gente não quer ser chato, a gente quer fazer as pessoas se comunicarem com a gente. Então quando eu chego no perfil, primeira coisa que eu vejo é a bio. O que essa pessoa pode me ajudar? Então a Leila vai trabalhar lá na bio dela como ela ajuda as pessoas. Olha, eu trabalho com calçados que vão resolver o seu problema de usar um sapato em todas as ocasiões da sua vida, com conforto. Especialista em sapatilhas. Não é para escrever exatamente essa frase que eu tô falando, que eu tô falando aqui da minha cabeça. Mas quem tá chegando tem que entender do que se trata. Que é uma loja, quem tá por trás da loja, que é a Leila, e como a Leila te ajuda. Como a Leila vai te ajudar a resolver determinado problema. Trabalho com sapatilhas que vão te ajudar a calçar, a se vestir de forma adequada em todos os seus ambientes da sua vida. Porque o negócio dela é muito específico, é sapatilha. Então é muito específico e isso é muito bom para a internet. Quando você é específico na internet, você tem uma tendência muito maior de trazer mais pessoas. Agora, quando você é específico também, corre um pequeno risco. Qual é o risco? Se você só trabalha com determinada categoria de produto, que é só sapatilha, não tem bota, não tem chinelo, não tem outras coisas, e não tem que ter, tá? Tô só trazendo uma reflexão. Você tem que ter mais clientes chegando todos os dias. Se você não tem loja física, sua loja é só na internet, só no online, né? Ou seja, na sua casa e na internet. E aí você precisa ter muita gente chegando todos os dias querendo sapatilhas. Porque uma pessoa que compra hoje 4 pares de sapatilhas, tendencialmente ela vai demorar quanto tempo para comprar de novo com você? 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano?
Percebe? Ela não vai comprar todo dia uma sapatilha nova. Então, todo dia tem que ter cliente novo, tá? Isso é um ponto de atenção. E aí, outro ponto de atenção aqui que eu percebi são os vídeos aqui, ó, que ela postou, não tem título. Os vídeos dela, ó, percebe os vídeos que tem a carinha dela, que são vídeos que a Leila fez? Poxa, é muito legal tá humanizado, mas ele não tem título. Ele não tem título. E aí, o que que acontece? Se eu chego num perfil e eu não sei do que se trata um determinado vídeo, eu tenho muito menos chance de clicar naquele vídeo. Agora, se naquele vídeo ela postou uma dica super preciosa, mas eu nunca vou saber. E o Instagram não entrega, gente. Ele não faz a nossa mensagem chegar nas pessoas. Lembra que a gente é publicidade chata? Então a gente tem que pagar para aparecer. A gente tem que pagar para aparecer. Não dá para fugir disso. Não dá para você achar que o Instagram, que o Facebook é seu funcionário, que você postou a foto e ele vai distribuir para todo mundo. Não vai. Não importa se você acha o seu produto lindo, não importa se você teve um trabalhão para fazer um post, ele não quer nem saber. Ele entrega para quem ele quer. E você nunca vai saber para quem foi. Agora, se você investe um pouquinho, você domina isso daí. Por quê? Porque você vai fazer o cliente, essa mensagem chegar no cliente certo. Então, no caso da Leila, eu faria pequenos ajustes, trabalhando essas dicas que eu sugeri aqui, colocar título na capa do vídeo, na capa. É muito simples isso, gente. Você dá um print no story, faz um story, dá um print, uma foto sua mesmo, e escreve um texto com o próprio texto lá dos stories. No Reels mesmo, dá pra você escrever. Então é muito simples, é muito intuitivo, é muito fácil. E pra quem é aluna e não sabe fazer isso, tem lá nas ferramentas do Instagram. E aí você tem um vídeo com título. Sempre o título tem que estar centralizado, tá? Porque no post, no feed do Instagram, sempre aparece mais central, tá? Então, a Leila já tá fazendo várias coisas super legais. Ela só precisa fazer essa mensagem chegar para mais pessoas e o título ser impactante. Sempre é bom ter um escrito, gente, porque às vezes as pessoas assistem os nossos vídeos no silencioso. Sabe quando você tá navegando, às vezes você tá no trabalho e dá aquela abertura ali no Instagram, e aí você tá assistindo um vídeo, lendo a legenda, mas você não tá ouvindo? Não tá o áudio ativado? É muito comum a gente fazer isso, tá? Muito comum. Então tem que ter sempre escrito, é sempre bom ter escrito. Vocês perceberam que, por exemplo, agora quando você faz uma live aqui, o Instagram automaticamente já coloca as legendas? Isso é ótimo, porque tem muita gente que assiste vídeo no mudo, tá? Então essa é uma dica que vale ouro aí pra vocês. E o título também vale ouro, tá bom? Então, Leila, esses pontos são os pontos que eu faria de ajuste, tá? Essas dicas específicas pros clientes. Acho que seria legal você dar uma olhada lá nos conteúdos do workshop dos conteúdos do poder, na aula 3, onde eu ensino a construir uma identidade visual para o perfil. Então, você vai escolher ali algumas cores que vão representar a sua marca, algumas letras, né, que são tipografias que vão representar também a sua marca. Isso vai ajudar você a ter uma estética mais, assim, ainda mais adequada à sua clientela. Como o seu perfil são mulheres mais, vamos dizer assim, maduras, não são a jovenzinha nem são as senhoras. Então são mulheres maduras, mulheres casadas, mulheres que têm ali esse perfil mais, vamos dizer assim, mais clássico, mais tradicional, que dão prioridade ao conforto. Eu iria para uma identidade visual, uma comunicação de imagem mais voltada para um perfil de consumo ali mais clássico, mais tradicional, tá? Talvez até voltado para o elegante. E também alguma coisa ali do romântico, acho que faz sentido para você. Então, as cores mais neutras, mais sóbrias, podem trazer mais essa comunicação de elegância aí que você está buscando, né? Os neutros, terrosos, cores neutras.
Nas aulas do Desafio dos Clientes 10X, a gente trabalhou tudo isso aí. Cada perfil de consumo e como a gente comunica, as palavrinhas mágicas de cada perfil de consumo, o que a gente vai falar. E eu acho que dicas muito boas também é você mostrar sapatilha combinando com tipos de roupas diferentes, tá? Eu não sei se você fez isso ou não, porque eu não vi cada vídeo, mas entrando no seu perfil, eu não vejo se tem vídeo disso ou não. Então é legal você ter um título que me faça querer assistir aquele vídeo, tá? E aí pensar nessas temáticas aí, das profissões, situações de uso, só usar os cards dos conteúdos infinitos que você vai ter conteúdo infinito aí pro resto da sua vida sem sofrência, tá bom? E, gente, vocês que querem aprender a aprofundar, né, essa atração de clientes que valorizam seus produtos, valorizam a sua loja, para que você possa fazer das redes sociais essa máquina de trazer cliente e possa vender de forma lucrativa, possa lucrar aí de 3 a 10 mil reais com o seu negócio de moda, no dia 8 a 14 de agosto você tem um compromisso comigo. Um compromisso chamado a websérie A Loja que Lucra. Lá que a gente vai aprofundar todos esses temas e vocês vão sair de lá, gente, com um plano traçado do que vocês precisam fazer para alcançar esse resultado aí na sua loja. Então, se você tá cansada de vender com promoção, com desconto, fazendo aí um monte de ações, estratégias malucas que estão roubando o lucro da sua loja, se você tá cansada de trabalhar e não ver dinheiro no final do mês, você precisa... Tem dois caminhos, né? Ou você desiste do negócio, porque não tá dando, ou você aprende um jeito diferente de fazer. E lá vocês vão aprender esse jeito de fazer diferente, chamado Style Marketing, onde vocês vão pegar toda uma construção, né, de estratégias de marketing associada a marketing digital, né, que faz essa valorização do seu produto e também a construção dessa comunicação com os perfis de consumo, né, do estilo, que a moda exige isso, gente. Se você não é se você não é referência para o seu cliente na hora que você está comunicando, na hora que você está falando dos produtos, quem vai ser? O seu concorrente, provavelmente. Então, você está perdendo espaço para concorrência porque você está só mostrando produto, ao invés de falar com a emoção do seu cliente. E isso vira o jogo, tá? Então, a gente vai aprofundar tudo isso lá no nosso workshop e eu espero vocês. Obrigada pelo tempo, obrigada pela atenção. Nos vemos amanhã, teremos um estudo de caso. Acredito, tá só faltando alguns detalhes para fechar, mas teremos aí um estudo de caso com uma lojista de ouro. E aí vocês vão poder ver de perto e ver na prática o que elas estão fazendo, né? Para valorizar os produtos, atrair clientes que valorizam a loja e também vender de forma lucrativa para alcançar aí essa sobra, né? Finalmente esse resultado aí no final do mês de 3 a 10 mil reais de lucro, beleza? Espero vocês. Beijo no coração. Fui.